Já vai abrindo tua Bíblia em Salmos, capítulo 90. Vou ler essa primeira na versão NVI. Versículo 12. E ao você achar, dá um glória aí. Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Só até aí. Quando o salmista ele libera isso, ele fala sobre algo que nós precisamos entender, algo que nós precisamos ter sabedoria e algo que precisamos estudar, mas não um estudo comum e natural, e sim um estudo onde haja a revelação do alto sobre os tempos. E nós vivemos, cada estação, cada tempo, ela é ditada de uma forma e nós temos que estar atentos para o tempo que o Senhor está fazendo hoje. E se eu fosse você, eu ficaria bem conectado a essa palavra, porque essa palavra de hoje ela vai transicionar a tua vida para aquilo que Deus quer viver, Deus quer fazer através da tua vida. Mas você tem que entender isso. Então peça ao Senhor, olhe para o alto e fala assim: Jesus, libera a tua sabedoria sobre a minha vida. Agora coloca a mão sobre o teu coração e fala: Jesus, fala comigo, quebranta o meu coração. Eu te peço, tenha misericórdia de mim e usa essa palavra para que teu nome seja exaltado e toda a honra, toda a glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Toda vez que nós entendemos sobre tempos, nós temos que pedir sabedoria a Deus, porque você vê que cada tribo, Deus criou as tribos de Israel, e cada tribo ela tinha um nome, ela tinha um significado específico. Um exemplo, Judá, que significava uma tribo de adoração. E aí você vê a tribo de Isaac. A tribo de Isaac, ela tinha como um termômetro de discernir as estações do Pai. Discernir as estações que o Senhor tinha sobre a vida do todo o povo de Israel. E nós temos que, como Isacar, nós clamarmos por essa sabedoria, porque sinais e maravilhas seguirão aos que crerem. E nós temos que estar atentos e com ouvidos bem ligados ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele se move de uma forma e nós não vemos, mas nós vemos o que acontece no natural. E o que nós estamos vendo hoje, você pode, às vezes, dizer que são sinais do Apocalipse, guerras, rumores de guerras, enfim, outras coisas, sinais, luas, enfim. Pode ter muitas outras coisas que você pode dizer como sinais, que apontam para a vinda de Jesus. Jesus vai voltar, glória a Deus, nós sabemos disso. Mas o que nós não precisamos tentar entender é quando ele vai voltar. Nós temos que entender que ele voltará. Quando? Esquece isso. Só fica focado para que você não perca essa vinda dele. Para que você esteja conectado e seja arrebatado. Mas entenda, o que além dessa visão de uma eternidade com o Senhor, qual é a visão que nós temos que ter para o agora? Nós falamos sobre o futuro, a toda a eternidade, que é onde nós vamos viver, e vou repetir, aonde nós vamos viver. E glória a Deus por isso, mas agora eu quero trazer para o presente, para o hoje. Você está conseguindo discernir os tempos de Deus sobre a sua vida? Você está conseguindo entender o que Deus está fazendo agora ou o tempo está passando sobre você?
ou a vida está passando. Como diz o profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O profeta do último século, né? Nós não queremos seguir essa profecia. Nós queremos seguir a profecia dos céus. E nós temos que entender e termos sabedoria do alto para isso. Para vivermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em Provérbios 25, capítulo 2, versículo 2, ele fala que a glória de Deus é encobrir as coisas. Como assim a glória de Deus é encobrir as coisas? Esse é o desejo de Deus, é a glória dele, ele gosta de encobrir as coisas. Para que eu e você não venhamos achar fácil. Porque quando é fácil, ou muitas vezes quando é gratuito, nós não damos valor. Quem está aqui? Agora, ele libera algo depois. Ele fala, mas a glória dos reis é descobri-las. E aqui eu pergunto para vocês, cadê os reis e sacerdotes do Senhor aqui nessa terra? Nós fomos constituídos como reis e sacerdotes aqui na terra. E é uma monarquia do céu. Glória a Deus por isso. Mas só que o que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a descobrir as coisas que o Pai encobriu. Nós viemos a achar essas coisas, nós viemos a nos esforçar para descobrir e entender o que o Pai está fazendo agora. Eu tive a oportunidade de ir em Israel e um pouco abaixo, assim no Monte das Oliveiras, aí desce um pouquinho, perto ali do Monte, ali já conectado com os Montes das Oliveiras, mas um anexozinho assim, você consegue ver toda Jerusalém. E naquele lugar fizeram hoje uma igreja e botaram o nome da igreja como aonde Jesus chorou. E quando eu cheguei nesse local, eu comecei a olhar e ter a visão que Jesus teve, como diz a Bíblia, que Jesus olhou para Jerusalém e chorou por Jerusalém. E Jesus, ele chora muitas vezes pela minha vida e pela tua, porque ele olha, ele está dizendo, ei, não perca o tempo da minha visitação. Como que será, vamos dizer agora na vinda de Jesus, né? Como que ele vai vir? Hã? Alguém sabe? Mergulhando na palavra. Ele virá como, a resposta é ladrão, tá? Ele virá como? Ladrão. Ninguém sabe o dia, a hora. Ele virá. Mas só que isso é algo que nós não conseguimos entender, mas aquilo que o Senhor está fazendo hoje, o que Ele quer que nós venhamos a viver, experimentar com Ele, aí sim, Ele deseja que a glória dos reis é investigá-las. A glória dos reis é descobri-las. A glória dos reis, a glória minha e tua, é descobrir o que Jesus quer fazer através da minha e da tua vida. Você já parou para perguntar? Você já parou em algum momento da tua oração e falou, Jesus, o que o Senhor está fazendo que eu não sei? Ou você já parou para perguntar para Jesus, Jesus, tem algo que está acontecendo no reino que eu estou de fora? Jesus, tem algo que o Senhor tem determinado para eu viver, algum propósito, algum chamado, alguma situação que eu não estou vivendo? Nós temos que descobrir. Mas só que o que acontece? É mais fácil, ao invés de a gente descobrir as coisas, nós culparmos a nossa liderança, culparmos os nossos pais, culparmos aonde nós moramos, culparmos aonde nós vivemos, culparmos o governo, culparmos
as pessoas ao nosso redor, o trabalho, as oportunidades que não tivemos. É mais fácil e é mais confortável para a nossa alma acharmos essas desculpas. Mas só que o Pai está dizendo: ei, reis, vocês não foram chamados para comer migalhas, vocês foram chamados para sentar à mesa comigo. Então vamos entrar num tempo de discernimento espiritual. Nós temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual. Senhor, eu quero ter a sabedoria dos céus, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter a sabedoria do alto. E aquele que tem falta de sabedoria, como diz em Tiago, clame ao Senhor e peça a Ele sabedoria, que Ele dá livremente para quem quer. E a pergunta é: quem quer sabedoria? E olha o que fala em Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Uau! Deus faz todas as coisas no devido tempo dele, da forma que ele quer, e eu posso vir um amém? Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Uau! Ele coloca algo no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos discernir isso. Nós não conseguimos visualizar desde o princípio ao fim. E dá um tilt em nossa cabeça muitas vezes. Mas o que o Pai está querendo dizer para nós, esse tempo? Ei, existe mais uma estação. Existe mais uma estação a percorrermos. Nós não nadamos até aqui para morrer no meio da praia. Você não chegou até aqui para abandonar tudo. Você não fez tantas renúncias para no fim você entregar, jogar a toalha no chão. Eu quero dizer para vocês que quando nós temos a sabedoria do Pai, quando clamamos a sabedoria do Pai, nós entendemos que cada estação é para vivermos com sabedoria, graça e perseverança, para que nós não venhamos a morrer na estação passada. Covid-19, começou em 19, no mundo, veio para o Brasil em 2020, e nós vemos o primeiro lockdown em março de 2020. Para tudo. O novo mundo começa. Todo mundo dentro de casa, tudo fechado. E tivemos que nos adaptar. E muitos começando a ter pânico, crise, ansiedade, tudo mais. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser as coisas e tal? E Deus guardou os seus até hoje. E Deus só falava para você, mas só que você não escutava. Era isso. Ei, tem mais uma estação. Segura firme. E aí passa. Passou um ciclo. Aí entra o segundo ciclo. A gente não está entendendo até agora. Estamos já em 2022. E agora querem voltar com máscara de novo. Não quer, não sei. Isso aí está uma loucura. E tu fica naquela confusão na tua mente. O que está acontecendo? O mundo espiritual está se movendo. E nós, como filhos da luz, nós temos que clamar ao Senhor a sabedoria para discernirmos o que está acontecendo. Porque as promessas do Pai, elas estão sendo liberadas para aqueles que têm sabedoria. Mas pastor, o que eu preciso fazer no presente hoje? Você só tem que aguentar um tempo. Aguentar as pancadas, aguentar as pressões, aguentar aquilo que está vindo sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, e você dá uma resposta de perseverança e fé em relação a tudo isso. Porque a perseverança vai fazer com que você dê mais um passo para a próxima estação e não retroceda. E a fé vai fazer você avançar mesmo em situação adversa. Vou dar um exemplo aqui de um homem de Deus chamado Elias, que foi um homem que viveu fora da curva. Um homem que foi chamado um grande profeta da Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui um dos grandes profetas, Elias.
ele vivendo algo sobrenatural, fora da curva, atemporal, entendendo as estações, o tempo. Não vai chover e não choveu, vai chover e choveu, vai descer fogo do céu e desceu, porque ele era um cara atemporal. E nós temos que ser assim. Quem quer ser assim? Então abra comigo em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gigal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Uau! Uau! Olha que interessante. Aqui já acontece algo temporal acontecendo. Deus anuncia que Elias seria recolhido aos céus, ou seja, a vida dele, o propósito dele, o projeto que Deus tinha para a vida dele já estava por fim, no presente, mas existia algo que Elias teria que colocar outra vida, que seria o seu sucessor. E esse sucessor, ele teria que ser uma pessoa que tivesse o mesmo manto, o mesmo DNA, a mesma capa do seu mentor. E o que acontece nesse estágio aqui específico? Nós vemos que Elias passa no local onde Eliseu trabalhava e arrasta ali Eliseu. Eliseu é tocado, começa a seguir Elias e começa um processo de discipulado. Ele começa a viver um discipulado do Senhor e ele se torna um discípulo de Elias. E Eliseu se torna um moço do profeta. E a pergunta é: quem tem sido o teu mentor? Quem tem sido a pessoa que te mentoreia para a próxima estação? E sabe o que acontece aqui nesse específico momento? Elias já sabia que o fim do seu ministério estava para terminar. E Elias, ele separa Eliseu, seu sucessor, mas só que esse Eliseu teria que ser provado para ser aprovado. Repita comigo: provado para ser aprovado. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas, em todos os dias, mas nós não vemos isso de uma forma visível. Mas nós somos provados todos os dias pelo Senhor para sermos aprovados por Ele. Então entenda os ciclos. Toda vez que você dá uma resposta de infidelidade, de falta de fé, de falta de esperança, de falta de ousadia, você gera para os céus uma reprovação da tua vida hoje. Pegaram? Já viu? No meio do caos você chega e fala assim: e agora o que vai ser minha vida? Eu vou quebrar. Você deu uma resposta para os céus. No temporal. E o temporal que eu estava esperando uma outra resposta. Para você dizer assim: independente de como esteja o cenário, todos verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Temporal e atemporal. Nós temos que ter a mente atemporal, uma mente cristã, uma mente de fé, uma mente de perseverança, uma mente que queira romper. E Eliseu, ele entra nesse estágio, ele começa a escola da vida dele, o discipulado. E a vida é um discipulado para todos nós. Quem está sendo discipulado por Deus aí? Todos os dias nós somos discipulados por alguma coisa. E Eliseu, nesse momento, ele é discipulado. E o seu mentor ali, o seu profeta, chega para Eliseu e fala assim: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fica aqui. Não precisa você ir comigo, fica aqui. Eu fico imaginando, puxa, a viagem vai ser longa, cansativa. A gente não tem um avião, a gente não tem um carro confortável, a gente não tem nada. Talvez um jumentinho apareça no meio do caminho, mas vai ser no pedal, na sandália, na poeira, aqui no meio do deserto. Fica aqui, cara, tá mais confortável. A Betel, tem a galera aqui, tem os profetas aqui. Fica aqui em Betel.
Mas Eliseu fala. O que Eliseu responde? Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. O que significa isso? Ele entende a estação, ele entende o tempo e ele se torna atemporal. Ele não olha as circunstâncias, ele não sabe como que vai ser o amanhã, mas ele dá passos de fé em direção à promessa dele. Eu tenho uma promessa, então vou dar passos de fé em direção à promessa, independente de como esteja o cenário. Agora eu pergunto para vocês, qual a resposta você vai mudar para o céu? E a continuação diz: os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que o Senhor levará o seu mestre elevando por sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. E aí vem a segunda prova de Eliseu: Jericó. E o profeta de novo fala para ele: e aí? É como fosse assim: ó, tá vindo a segunda onda. A primeira foi em Betel. Qual foi a resposta que você deu para os céus? Aí vem a segunda onda. Qual vai ser a resposta? Eliseu. Aí Eliseu olha e fala assim: cara, eu sei que tem mais uma estação, não é essa. Se você ainda não recebeu as promessas que Deus tem para a tua vida, é porque ainda tem mais uma estação. E você vai ter que dar duas respostas: ou crer nisso e perseverar, ou você morrer antes da promessa se realizar na tua vida. E eles continuam dizendo: então os discípulos de profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-se por sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, não digam nada. Mais uma vez, repitam comigo, mais uma onda. Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. Uau! Sabe o que acontece muitas vezes nas estações de nossas vidas? Nós abandonamos nossos mentores, as pessoas que investem em nós, que oram pela gente, que nos incentivam, que nos mentoreiam em qualquer área, em qualquer segmento de nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que já sabemos tudo. E Eliseu ele já poderia estar com a capa, porque Elias passou e jogou a capa sobre ele. E quando Eliseu vem para Elias, lá, ele trabalhando lá com as juntas de boi dele, Eliseu chega para Elias e fala assim: espera aí, deixa eu me despedir da galera. E Elias fala para ele: o que eu te fiz? Eliseu ele entendeu. Elias fez o ato profético, colocou o manto sobre ele, e ele seria o sucessor de Elias. Mas só que naquele momento ele falou assim: deixa só queimar tudo aqui para não ter nem para onde eu voltar. E ele queima tudo e vai para cima e fala assim: cara, esse é o propósito, eu não posso, porque eu preciso de um mentor. Eu preciso de uma pessoa que vai me discipular. Escute algo que eu vou falar para vocês. Cada mentor que Deus coloca na sua vida são pessoas que são experimentadas pelo Senhor, e principalmente pessoas que sejam imitadores de Cristo, sejam imitadores do Senhor, imitadores do Rei, e que tenham testemunhos de vida. Porque não adianta nada você querer caminhar com uma pessoa que não tem um testemunho de vida. Estão aqui? O que essa pessoa prega, ela vive? Se a resposta é não, corre. E a continuação diz: 50 homens dos discípulos dos profetas foram e cercaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco.
quando eles tinham passado pelo Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que quer que eu te faça, antes que eu seja levado embora. Uau! Eliseu, ele passa pelas 3 provas e ainda vê Elias pegando o manto, batendo nas águas de Jordão e as águas se abrindo. E Elias estava ensinando algo para Eliseu, dizendo para Eliseu: ei, Eliseu, é assim que nós nos movemos no reino. Geralmente o teu Elias, geralmente o teu mentor, geralmente a pessoa que está ali te acompanhando, essa pessoa, ela vai te ensinar a bater sobre as águas. Então Elias pegou o seu manto, bateu, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram em 2 lados e ambos passaram em seco. O que significa isso também? Você vai ter experiências com aqueles que você está próximo. Experiências no campo de batalha. Experiências com homens e mulheres que Deus colocou sobre a tua vida para que você possa experimentar aquilo que você ainda há de viver lá na frente. Quando eles tinham passado pelo Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por uma herança, porção dobrada do seu espírito. Só consegue receber unção dobrada quem passa pelas provas. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Uau! O que significa isso, igreja? Muitas vezes nós caminhamos. E no momento de uma transição, de um momento que Deus vai liberar um campo, um manto sobre a tua vida, uma unção dobrada sobre a tua vida, é a hora que você abre o bico. Entenda algo. Entenda algo. Pode ver as pessoas, às vezes, que você começa a andar, pessoas que estão ali no nível de mentores na tua vida. Você começa a andar, daqui a pouco você abre o bico, você não entende nada porque você parou de andar. E aí você começa a achar: puxa, essa pessoa me colocou de lado. Não. Foi o próprio Espírito que te separou porque você ainda não estava preparado para andar com essa pessoa. Como assim, pastor? O mundo espiritual se move de outra forma, igreja. Mas só que chegou o tempo de você se reconectar aos seus mentores. Chegou o tempo de você falar assim: ei, eu fiquei em Betel, eu fiquei em Jericó, olha, eu fiquei em Jordão, não sei o que aconteceu com a minha vida, não sei aonde eu estava, mas eu estou de volta. Jesus, eu não sei em qual momento ele estava ali, mas ele estava ele estava já no Calvário, ali sendo crucificado. Não sei se era Betel, se era Jericó, se era atemporalmente falando, espiritualmente falando, se era alguma dessas estações, mas eu quero dizer para vocês que nenhum dos 12 discípulos estavam lá. Você pode dar um uau? Um uau de temor, né? Fala assim: cara, como é que pode? Os caras andaram 3 anos e meio com Jesus e na hora da transição final, eles não estavam. Se isso aconteceu com os apóstolos de Jesus, imagine comigo, contigo. Então você tem que estar muito conectado ao espiritual, você tem que estar conectado aos seus mentores, você tem que voltar à essência. E aí esses caras voltam. João é o primeiro, volta. E João está ali vendo. E aí Jesus fala para João. Mas Jesus é tão misericordioso que ele ainda volta para Pedro. E aí traz todo o bando de volta. Olha para o irmão do lado e fala assim: e se fosse você, você traria esses de volta?
O que a nossa carne falaria? Vacilou comigo, já era, não tem mais perdão. Comigo erra uma vez só. Não é? Mas como que é no reino? Dá a outra face. Isso é ser mentores. Quem quer ser mentor aqui? Quem quer ser um discipulador aqui? Quem quer ser um discípulo de Jesus aqui? Você tem que aprender a dar a outra face. Tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a dar de novo uma nova oportunidade. A falar, ei filho, ei filha, vamos de novo. Vamos lá de novo. Vamos de novo pelo Betel. Vamos de novo. Aqui eu já passei. Não vou dar esse mole de novo. Quem está entendendo? Que ele falou, se você me vir subir, isso vai acontecer com você. Enquanto iam caminhando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou. Repita comigo. Você só se separa do seu mentor quando o fogo de Jesus vem. Às vezes eu escuto as pessoas chegando para mim falando assim, pastor, Deus falou que eu tenho que ir para outra igreja. Eu falei, vai com Deus. Se Jesus falou com você, quem sou eu, né? Pastor, Deus falou comigo que agora vou abrir uma igreja. Se Deus falou contigo, cara, quem sou eu, né? Boa jornada. Se não nos vermos mais aqui na terra, se vê no céu. Essa é a minha esperança. Só se separe do seu mentor quando o fogo do Espírito Santo te separar para você cumprir o teu propósito. Mas mesmo assim, mantenha uma conexão profética com ele. Vocês estão aqui? E aí a continuação diz... E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. E pegou o manto de Elias que havia caído e bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Mas quando ele bateu nas águas, elas se dividiram em dois lados e Eliseu passou. Elias mostrou para Eliseu como era. E na hora que Elias não estava mais, Eliseu já sabia como que era, como que o seu mentor tinha feito. E ele fez o mesmo sinal, ele rodou e bateu da mesma forma. E ele atravessou. E é assim no reino, e é assim nas nossas vidas. Se você não tiver um mentor, querido, você não vai atravessar o rio. Você vai se afogar. Você vê na genealogia, pastor, onde que está isso na Bíblia? Você vê na genealogia. Aí você pega lá no Evangelho de Jesus. Aí falando lá, como que veio a genealogia de Jesus, né? José, pai de fulano, pai de ciclano, pai de blá, 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 blá. Repita comigo, paternidade. Repita comigo, mentores. Aleluia. E Eliseu se tornou o sucessor de Elias. Com sucesso. Aleluia. Repita comigo. Só mais uma estação. Se mantém firme aí, tá? Só mais uma estação para aquilo que Deus vai fazer na tua vida aqui. Só mais uma estação quando começa a apertar muito, quando as coisas parecem que está tudo difícil, parece que tudo está dando errado. Quando você começa a ver que as coisas não estão fluindo da forma que você queria, entenda que é só mais uma estação para você atravessar o Jordão. Entenda que é só mais uma estação para que o manto venha sobre a tua vida, para que a revelação profético apostólico venha sobre a sua vida e você possa viver tudo aquilo que Jesus tem para você. Agora, quem foi o sucessor de Eliseu? Alguém sabe dizer? Tá, vou ficar mais fácil. Quem foi o moço de Eliseu? Geazi. O moço de Elias, Eliseu. Agora Eliseu é o profeta. O moço do profeta Eliseu?
Geazi. E disse, abra comigo em 2 Reis 5,19. Se você entender isso aqui que eu vou falar para vocês, a vida de vocês vai dar um... Meu Deus. Se prepara para aquilo que vai ser liberado agora. Versículo 19 a 27 diz: Disse Eliseu, vá em paz. Quando Naamã já estava em certa distância, Geazi, servo de Eliseu, repita comigo, Geazi, servo de Eliseu, bem forte, homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos do monte de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70. Tu quer 35? Leva 70. Olha para o irmão do lado e fala assim, o diabo, ele te dá até mais para roubar a tua promessa. Quem lembra daquele ditado popular? Quando a esmola demais, o santo desconfia. Tu lembra? Eu acho que pegaram daqui. Mas Geazi não entendeu isso. Geazi falou, pô, peraí, eu blefei aqui, fiz uma mentira. Falei que estava chegando a galera, eu queria 35, o cara deu 70, quem? Pô, alavancado. Paulei. E aí vai. E ele insistiu. Onde que eu estava? Vai aqui. E claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse. Colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas e com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, as quais foram frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. E mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Já viu quando algum líder teu te pergunta, ou teu pastor, ou tua pastora, ou teus líderes, chega e fala assim, ei, tá tudo bem? E você fala, tá tudo bem. E tá tudo mal? É mais ou menos assim. Eliseu perguntou, e aí, tá tudo bem? Não, porra, tá top. Que isso? O negócio aqui rompeu. Oh, depois eu te conto testemunho, Eliseu. Eu fui numa missão, eu pensei que ia ganhar. Pô, meu irmão, rompeu, o negócio explodiu. Rebentei a boca do balão. Versículo 26. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando um homem desceu da carruagem para encontrar com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Uau! Uau! Repita comigo. Essa é a importância de você ter mentores na sua vida. Muitas vezes, querido, você vai escutar coisas que às vezes você não vai gostar. Mas se você for obediente, querido, Deus vai te honrar. Você acha que algum líder espiritual, espero eu, em nome de Jesus, que isso seja verdade, em nome de Jesus, mas você acha que algum líder espiritual quer o seu mal? Não. Porque eles entenderam que
nós devemos praticar o segundo e maior mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu quero bem para alguém, se eu quero bem para a minha vida, também eu quero bem para o próximo. E é claro, nós vamos ver muitos homens e mulheres de Deus errando em processos da vida. Você vai ver líderes espirituais, às vezes, dando conselhos no achismo deles, na carne deles. Mas entenda, é Deus que respalda cada palavra. E se te deram uma direção errada e você foi obediente, quem vai subir é você e o teu líder desce. Esse é o Shemitah. Muitos de nós falamos, olha o que falou, não, está viajando, está por fora, não está entendendo nada. Aí vai lá pegar, cobiçar o que não era para cobiçar agora. E Eliseu falou, não era o tempo. Repitam comigo, só mais uma estação. Repitam bem forte comigo, só mais uma estação. Era isso que Eliseu estava falando para Geazi. Geazi, só mais uma estação, segura a onda. E quantas coisas nas nossas vidas nós nos tratamos como Geazi. Estamos prontos para receber a promessa. Estamos prontos para vivermos aquilo que Deus tem para nossas vidas, em qualquer área de nossas vidas, mas nós damos passo como Geazi, não escutamos mentores, não escutamos homens e mulheres de Deus, não oramos, não pedimos uma direção do alto, não jejuamos, não clamamos ao Senhor e tomamos decisões na nossa carne e recebemos consequências. Com quem você tem se aconselhado? Pastor, eu tenho botado no Google e tem dado respostas legais. Fala para o irmão do lado. Google profeta não, hein? Versículo 27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Uau! Um cara que tinha tudo para viver as promessas de Deus, servo de Eliseu, homem de Deus, é o que a Bíblia fala. A Bíblia falou que o cara era um endemoniado, um leproso. A Bíblia não fala que ele era uma pessoa dissimulada, uma pessoa, sei lá, com um monte de coisa, craca, demônios, enfim, potestades e principados sobre a vida dele. Não, está falando que homem de Deus. Então nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós também podemos errar e falhar, mas nós temos que entrar no tempo de arrependimento. E se Geazi chega para o profeta e na hora que ele pergunta, e aí? Ele fala assim, cara, eu fiz uma parada que eu acho que não era para eu fazer. Se eu tiver errado, me corrija. Eu fiz isso. Eliseu ia botar a mão na cabeça e falar assim, tu fez uma besteira. Tudo bem, vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor pode transformar a maldição em bênção. Ele pode. Mas você tem que ter uma cobertura para isso. E Eliseu estava pronto para ajudar seu servo. Estava pronto para ajudar o moço. O homem de Deus, mas esse não estava pronto para receber essa instrução, receber esse discipulado. Porque a soberba, ela precede a queda. A altivez de espírito é a consequência de uma ruína. E nós temos que clamar ao Senhor pela humildade de espírito em nossas vidas. Para que nós possamos, independente de qual degrau nós venhamos a estar, independente de qual lugar que você venha a estar, em qual colina você venha a estar, entenda que você precisa muitas vezes descer ao vale e receber alimento na casa do oleiro para voltar. Mas Eliseu morre. Elias foi arrebatado, acabou o propósito dele. Eliseu acaba o propósito dele também na terra. E quem é o sucessor de Eliseu? Para a gente contar essa história.
Abra comigo em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21, e já estou quase acabando. Versículo 20 diz assim: Então Eliseu morreu, repita comigo, morreu. Bota na NA. Então Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, os bandos moabitas costumaram invadir a terra no começo do ano. Repita comigo, no começo do ano. Repita comigo, ciclos. Repitam bem forte comigo, só mais uma estação. Toda vez que Deus quer fazer algo na tua vida, se você você perseverar, Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Ou melhor, Ele vai fazer o impossível acontecer. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. E quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e levantou sobre os seus pés. Uau! A Bíblia não fala aqui, não vou entrar nesse mérito. Mas eu, Diogo, quando eu li isso, quando o Espírito Santo de Deus me revelou isso, sobre mais uma estação, eu senti isso no Espírito, tipo assim, será que esse não foi o sucessor de Eliseu? Que recebeu o manto de Elias? Que recebeu o manto de Eliseu? E agora estava sobre esse que ressuscitou? Uau! Não sei. Mas o que eu quero liberar sobre a vida de vocês, que mesmo que os seus sonhos morram, mesmo que os seus projetos estejam mortos, como esse cara aqui estava morto, se você for jogado, mesmo que pessoas peguem e te joguem, sabe? Pessoas te peguem, joguem, peguem os teus sonhos, peguem os teus projetos, falam, ó, isso aí vai para o entulho, isso aí não vai dar em nada, você não vai dar em nada, você não serve para nada, você só faz besteira, você, cara, volta para esse lugar aqui, que era para o lugar que você nunca tinha que ter saído, volta ao pó. Quando jogaram, se Deus ainda tem um propósito na tua vida e você é humilde o suficiente para entender isso, se você está conectado com o Espírito Santo de Deus, mesmo que você esteja morto, ou mesmo que você ache que esteja morto aos seus sonhos, aos seus projetos, a tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida, quando você tocar no manto profético, querido, você vai reviver. Os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida vai reviver, porque você vai tocar no manto profético. E chegou o tempo de você entender que o que passou, passou. E se você morreu no meio do processo, se você não recebeu esse manto ainda, entenda que ainda há tempo para você receber, porque mesmo morto você pode reviver. Mesmo morto, você pode reviver, porque para aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Tudo é possível que crê. Jesus está nos ministrando aqui essa noite, dizendo, ei, chegou a noite de você tocar no manto profético. Mesmo esse homem que morreu, não ter andado, ter oportunidade de ter andado com Eliseu, mas no ciclo certo, no tempo de Deus, ele consegue tocar em Eliseu, mesmo Eliseu morto. Uau, isso é a maior doidura. Imagina, talvez esse cara foi um cara que tinha chamado, tinha propósito, tinha um legado maravilhoso, tinha profecia sobre a vida dele, mas morreu. Falou, cara, por que eu não vivi? Por que eu não aproveitei? Por que eu não aguardei mais uma estação? Por que eu não esperei mais uma estação? Por que eu não entendi que Deus tinha algo na minha vida para mais uma estação? Era só mais uma estação, mas agora estou morto. E talvez ele ficou remoendo ali. Ou talvez antes de ele morrer, ele clamou a Jesus. Deus, me dá oportunidade.
de eu viver os teus propósitos. E tem muitos que, às vezes, no último segundo, no último suspiro de vida, vão clamar isso para Jesus. Eu já escutei vários testemunhos. O do nosso apóstolo Rina, ele estava morrendo. Fundador da igreja. Olha o propósito que Deus tinha para a vida dele. Hoje, mais de 500 igrejas no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos aqui devido ao manto profético que ele liberou sobre nossas vidas. Mas o cara estava quase morto. E aí ele dá o testemunho dele que ele estava morrendo. Ele falou para Jesus: Jesus, se você me tirar daqui e me salvar, eu vou te servir. E Deus deu oportunidade para ele. E hoje nós estamos vivendo um manto profético e apostólico. Jesus deu oportunidade para ele, mas tem muitos que não têm essa oportunidade. Tem muitos que não têm esse momento de clamar ao Senhor. O apóstolo Rina foi um desses. Morto, jogado na cova e ressuscitou. Aleluia. E é assim que Deus faz. Mas não espera estar morto fisicamente para clamar por Jesus, para viver os sonhos dele. Chegou o tempo de você tocar no manto profético. Mesmo que teus sonhos, a tua vida, os teus olhos está morta, você não está vendo nada avançando, você não está vendo as coisas acontecendo, parece que tudo travou. Entenda, você precisa tocar no manto profético. Você precisa tocar no manto profético de Jesus, falar: Jesus, me ressuscita meus sonhos, ressuscita a minha esperança, ressuscita o meu propósito, ressuscita o meu chamado, ressuscita o meu legado, ressuscita Jesus. Porque nós não podemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, como Geazi, que foram acometidos depois por lepra, e a Bíblia fala que a sua geração, a sua descendência também seria leprosa. Misericórdia. Não só ele, mas a decisão de Geazi afetou não só ele, mas toda a sua descendência. Biblicamente fala que aqueles que ouvides e obedeceres, comereis o melhor dessa terra, blá, 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 mas aqueles que não ouvides, eu amaldiçoarei até a 4ª geração. Pensem também no legado que vocês vão deixar para os futuros. O futuro. O que seus filhos, o que os filhos dos seus filhos, o que seus bisnetos, seus tataranetos vão falar de vocês? Vão falar que foi um Geazi? Ou foi um cara que estava quase morto e tocou nos ossos de Eliseu? Eu quero ser um cara desse. Eu estou me esforçando para isso. Eu quero tocar nos ossos cada vez mais de Eliseu e falar: ei, eu vou viver o meu propósito. E hoje, aonde estão os ossos de Eliseu? Pergunta para mim, fala: pastor, onde estão os ossos de Eliseu? Não sei. Que pergunta, né? Sei lá onde estão os ossos de Eliseu. Sou arqueólogo agora. Onde que estão os ossos de Eliseu para a gente tocar lá, para a gente viver o nosso propósito? Não precisa mais nada disso, o véu foi rasgado, Jesus. Agora, se você entrar no vivo e novo caminho, acabou, você já tocou no manto profético. E a pergunta é: quem vai tocar no manto essa noite? Jesus, quando estava passando por um lugar e a multidão comprimia, teve uma pessoa que foi lá e tocou no manto. Tem uma pessoa que se espremeu, passou por tudo e tocou no manto. E aí Jesus para: alguém me tocou. E todo mundo olha e fala assim: tá de brincadeira. Alguém me tocou aqui. E a pergunta é: quem vai tocar Jesus essa noite? Quem vai tocar no manto profético de Jesus essa noite? Eu não sei você, mas eu já estou querendo tocar já aqui, Eu já estou clamando pelo toque dele.